Olá, meus amores, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou dar mais uma voltinha para poder ver se eu me adapto mais com o carro, com a direção, né? Como eu falei para vocês, aqui é um lugar meio complicado, meio difícil, mas mesmo assim eu vou, né, fazer esse videozinho, né? Não sei como é que tá aí pelas redondezas, sabe como é que eu já deixei no outro vídeo, mas mesmo assim eu vou, né, me aventurar mais um pouquinho, tá? Como eu falei pra vocês, eu não tenho muita prática no volante, né? Mas pela necessidade eu tenho que encarar e também tenho que ir dar saltos mais, né, mais largos. Eu sei que muitas também estão na mesma dificuldade que eu, e eu quero lhe dizer que é possível sim. E eu tive muito problema com o decorrer do tempo, mas eu vi que conforme eu ia pegando dias após dia o carro, eu começava a pegar mais liberdade, começava a pegar mais segurança, né? Então eu falo para vocês conseguem, né? E eu tô conseguindo aos poucos. Eu creio que eu acredito que até o meio do ano eu vou conseguir dar um salto bem grande, tá bom? Então eu quero que vocês venham comigo e que corra tudo ok, tudo bem, em nome de Jesus, tá bom? Então responde uma coisa. Quantas vezes você falou quando devia ter calado e pagou caro por isso? Marco Aurélio governou o maior império do mundo e aprendeu algo que a maioria nunca aprende. O silêncio é uma arma, não uma fraqueza. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 9 situações em que ficar quieto muda tudo. Na sua carreira, nos seus relacionamentos. Fica até o fim. Isso pode te poupar anos de arrependimento. Existe um tipo de ferida que não sangra, não aparece em exame nenhum, não dói de imediato, mas ela vai corroendo por dentro, dia após dia, até que você se pergunta: por que eu falei aquilo? Talvez tenha sido naquela reunião em que você explodiu e disse o que não devia. Talvez tenha sido a discussão com alguém que você ama, quando as palavras saíram antes do pensamento chegar. Ou talvez tenha sido no momento em que você se defendeu de uma acusação com tanta intensidade que acabou parecendo mais culpado do que inocente. A palavra falada no momento errado é como flecha disparada, não volta. E Marco Aurélio, o filósofo imperador que governou Roma entre os anos 161 e 180 d.C., sabia disso melhor do que ninguém. Em suas meditações, um diário pessoal que ele nunca pretendeu publicar, ele escreveu para si mesmo, não para a posteridade. E é exatamente isso que torna aquele livro tão poderoso. Não é uma performance. É a luta real de um homem que tinha poder absoluto e escolhia, todos os dias, dominar a si próprio antes de dominar qualquer outro. Ele escreveu: fala pouco sobre o que pensas e ainda menos sobre o que sentes.
Não porque emoções sejam fraqueza, mas porque o silêncio é muitas vezes a resposta mais inteligente, mais estratégica e mais humana que existe. E é justamente aqui que a maioria das pessoas erra. Vivemos numa era onde falar é visto como sinônimo de existir. Redes sociais recompensam quem fala mais alto, não quem fala mais certo. A cultura do comentário instantâneo transformou o silêncio em algo suspeito, quase covarde. Mas e se eu te dissesse que os homens e mulheres mais influentes da história, de Marco Aurélio a Nelson Mandela, de Epicteto a Angela Merkel, compartilham um hábito pouco comentado? Eles sabiam quando não falar. Hoje, você vai conhecer as 9 situações específicas em que o silêncio não é omissão. É poder. É inteligência emocional aplicada. É estoicismo em ação. Bem-vindo ao Estoicismo Excêntrico. Este é um canal que vai te ensinar a arte do controle emocional, mas sem perder a sua excentricidade. Prepare-se para pensar diferente. E se você realmente quer dominar essas lições, em vez de apenas consumi-las passivamente, inscreva-se neste canal agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas verdades. E deixe nos comentários qual padrão tóxico você identificou na sua vida. Escrever força você a processar, não apenas assistir. Capítulo 1. Quando a raiva fala mais alto que a razão. Imagine a seguinte cena. Você acaba de ser humilhado em público. Alguém disse algo injusto, impreciso, talvez até cruel. Toda a sua biologia conspira para que você responda agora, imediatamente, com a mesma intensidade. E é exatamente nesse momento que Marco Aurélio diria: para. Em suas meditações, ele escreveu algo que parece simples, mas é profundamente radical. Perde um pouco mais de tempo contigo mesmo antes de reagir ao mundo. Ele não estava pregando passividade. Estava descrevendo uma tecnologia mental que os estoicos chamavam de espaço entre estímulo e resposta. A ciência moderna confirma o que Marco Aurélio observava em si mesmo. O neurocientista Antônio Damasio, em sua obra O Erro de Descartes, demonstrou que decisões tomadas em estado de alta ativação emocional tendem a ser consistentemente piores do que aquelas tomadas após um breve período de regulação. O córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento racional, literalmente perde território para a amígdala quando a raiva está no controle. Então, quando alguém te provoca e você sente aquela onda de calor subindo pelo pescoço, o silêncio não é derrota. É o ato mais poderoso que você pode praticar. É você escolhendo quem comanda, o animal reativo ou o ser consciente. Situação 1. Quando você está com raiva. Qualquer coisa dita nesse estado será lembrada pelo outro muito tempo depois que você tiver esquecido. A frase que escapa em 10 segundos de fúria pode destruir 10 anos de relacionamento. Situação 2. Quando você foi provocado deliberadamente. Algumas pessoas jogam palavras como iscas, querem que você morda, querem ver você perder o controle, porque um homem ou uma mulher fora de controle é previsível, manipulável. O silêncio, nesse caso, é a resposta que eles menos esperavam e mais temem. Existe um relato histórico sobre o próprio Marco Aurélio. Certo general se aproximou dele com insolência, esperando uma reação imperial que justificasse seu comportamento. Marco Aurélio simplesmente o olhou, fez uma pausa longa o suficiente para ser desconfortável e disse apenas: "Você já terminou?" Aquele silêncio inicial comunicou mais autoridade do que qualquer discurso poderia. O desafio prático aqui é simples e brutal. Da próxima vez que sentir raiva, conte mentalmente até 10 antes de abrir a boca. Não para ser educado, para ser estratégico. Capítulo 2. O silêncio como escudo contra a vaidade e o julgamento alheio. Há uma compulsão humana que raramente admitimos, o desejo de ser visto como inteligente.
Ela se manifesta de formas sutis. Na reunião, onde você completa a frase do outro só para mostrar que já sabia. Na conversa onde você desvia o assunto para algo em que você brilha. No hábito de dar opiniões sobre temas onde seu conhecimento é raso, só porque o silêncio parece admissão de ignorância. Marco Aurélio tinha uma palavra para isso: vanitas, e ele se cobrava duramente sobre ela. Nas meditações, ele se lembra constantemente que a opinião alheia é fumaça e que buscar aprovação através das palavras é uma das formas mais elegantes de servidão. Situação 3. Quando você não sabe o suficiente para falar com responsabilidade. O estoicismo valoriza, acima de tudo, a honestidade intelectual. Falar com autoridade sobre o que você mal conhece é uma mentira disfarçada de contribuição. Situação 4. Quando você está tentando impressionar ao invés de contribuir. Existe uma diferença enorme entre falar para ajudar e falar para aparecer. O primeiro ato vem do amor ao outro. O segundo vem do medo de não ser suficiente. O psicólogo Adam Grant, em seu livro Think Again, descreve um padrão que ele chama de síndrome do pregador. A tendência de defender posições com mais vigor quando nos sentimos questionados, mesmo quando as evidências apontam contra nós. O silêncio, a pausa deliberada antes de responder, ativa o que Grant chama de modo cientista, a curiosidade genuína sobre o que o outro tem a dizer. Há uma anedota estoica sobre Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo. Um jovem aluno perguntou por que ele ensinava tão pouco em voz alta, comparado a outros filósofos. Zenão respondeu: temos 2 ouvidos e uma boca. A proporção não é coincidência. Situação 5. Quando o outro precisa ser ouvido, não aconselhado. Esta é talvez a situação mais comum e mais mal compreendida. Quando alguém chega até você com um problema, o impulso natural é oferecer solução. Mas frequentemente, o que a pessoa precisa não é de resposta, é de presença. E presença verdadeira exige que você feche a boca e abra o ouvido. Pesquisas em psicologia da comunicação, incluindo os estudos do Dr. Carl Rogers sobre escuta empática, mostram que as pessoas processam melhor seus próprios problemas quando encontram um interlocutor que as ouve sem interromper, sem julgar, sem apressar. O silêncio do ouvinte ativo não é vazio. É o espaço onde o outro se encontra. Capítulo 3. Silêncio. Estratégico. Quando calar é vencer. Vamos entrar agora em terreno mais espinhoso, porque até aqui falamos de silêncio como autocontrole emocional. Mas há situações em que o silêncio é uma estratégia pura, calculada, intencional, poderosa. Marco Aurélio passou anos negociando com generais rebeldes, tribos bárbaras, senadores corruptos e cortesãos invejosos. E uma das lições que ele registrou foi esta: nem toda verdade precisa ser dita em voz alta. Não porque a mentira seja aceitável, mas porque o timing da verdade importa tanto quanto a verdade em si. Situação 6. Quando revelar seus planos prematuramente pode sabotá-los. Existe uma psicologia do anúncio que trabalha contra você. Pesquisas do psicólogo Peter Gollwitzer mostraram que quando você fala sobre seus objetivos antes de alcançá-los, seu cérebro experimenta uma sensação prematura de realização, reduzindo a motivação para agir. O silêncio sobre seus projetos não é modéstia, é sabedoria operacional. Situação 7. Quando você está num conflito e o outro espera que você se justifique. Justificativas não solicitadas soam como confissão. Quando alguém te acusa injustamente e você explode em defesa longa e detalhada, você involuntariamente valida a suspeita. Às vezes, o silêncio eloquente, combinado com um olhar sereno, comunica inocência com mais eficácia do que 1000 palavras. Isso não é passividade. É o que os estoicos chamavam de ação interna.
A batalha mais importante não é a que você trava com o outro. É a que você trava consigo mesmo, na fração de segundo antes de reagir. Existe um relato sobre Epicteto, filósofo estoico que nasceu escravo, que ilustra isso de forma quase absurda. Seu senhor, num acesso de crueldade, começou a torcer o braço dele. Epicteto disse calmamente: "Você vai quebrar." O senhor continuou. O braço quebrou. Epicteto apenas disse: "Eu te avisei." Não gritou, não implorou, não xingou. O silêncio diante da crueldade foi a maior demonstração de dignidade possível. Situação 8. Quando você precisa deixar o outro se revelar. Pessoas que falam demais em situações tensas tendem a revelar mais do que deveriam. Se você aprende a habitar o silêncio confortavelmente numa conversa difícil, o desconforto do outro vai preencher esse vazio, e frequentemente com informações que você nunca conseguiria extraindo ativamente. Situação 9. Quando as circunstâncias não podem ser mudadas por palavras. Esta é a mais estoica de todas. Epicteto ensinou a distinção fundamental. Existem coisas que estão em nosso poder e coisas que não estão. Quando você está diante de uma perda irreversível, de uma decisão já tomada que não pode ser desfeita, ou de uma realidade que simplesmente é, o lamento em voz alta não muda nada. Ele só amplifica a dor. O silêncio diante do inevitável não é resignação depressiva. É a aceitação ativa que o estoicismo propõe. Eu vejo o que é. Eu não gasto energia lutando contra o que não posso mudar. E direciono minha força para o que ainda posso fazer. Nelson Mandela passou 27 anos preso em Robben Island. Ele poderia ter usado cada momento para gritar contra a injustiça, e ninguém o culparia. Em vez disso, ele escolheu um silêncio estratégico que se transformou em símbolo. Quando saiu da prisão, a primeira coisa que o mundo percebeu não foi sua fúria, foi sua serenidade. E essa serenidade mudou a história de um país. Capítulo 4. A prática do silêncio interior, meditação, presença e autoconhecimento. Até agora falamos do silêncio externo, das palavras que você não diz. Mas Marco Aurélio praticava algo ainda mais radical, o silêncio interior. Nas meditações, ele descreve o hábito de se retirar para dentro de si mesmo. Não para fugir do mundo, mas para se calibrar antes de retornar a ele. Ele chamava isso de voltar para sua própria casa interior. E essa casa, ele dizia, era o único lugar que ninguém podia invadir. Nós vivemos numa época de ruído sem precedentes. Não apenas o ruído externo das notificações, dos feeds, das conversas constantes, mas o ruído interno, os pensamentos que disparam em cadeia, as ruminações que se alimentam de si mesmas, a voz interior que comenta tudo o que acontece como um locutor esportivo que nunca para. A prática do silêncio interior começa com um reconhecimento interno. Então é isso. Cheguei.